A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez, no estudo da Escola Bíblica Dominical, da lição, dessa feita a lição de número 10, desse dia 6 de setembro de 2020, sobre o tema Daniel, um fiel em meio à Babilônia. Daniel, um fiel em meio à Babilônia. Essa lição faz parte de uma série de lições da revista Crescimento, e ela traz por título trimestral Cadê os Fiéis da Terra? Dessa feita estaremos estudando sobre a vida de um grande exemplo de fidelidade, que foi Daniel, um dos mais sábios que a história humana já conheceu. O versículo-chave encontra-se em Daniel capítulo 10, versículo 11, que nos diz assim: E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então aqui em Daniel capítulo 10, versículo 11, o encontro do anjo enviado da parte de Deus para trazer a resposta para Daniel, e Daniel é chamado de muito amado. Vamos à síntese da lição, que é a palavra do pensamento do autor da lição, do pastor Ezequias Nunes da Silva. Nos diz assim: a cultura babilônica reina nessa sociedade. Devemos colocar propósito em nossos corações para não sermos contaminados por ela. Então ele está ilustrando o mundo do pecado, da imoralidade, o mundo da idolatria, da violência. Está ilustrando com a Babilônia, que Daniel viveu, mas que soube manter-se íntegro e fiel e fugir do mal. E por essa razão ele deixou esse legado e pode ser testemunho para nós, ser exemplo para nós de uma vida abençoada, vitoriosa, mesmo em meio a uma sociedade conturbada e sociedade vivendo uma vida alienada de Deus. Nós temos aqui por meditação semanal, na segunda-feira foi Daniel 1:6, os amigos de Daniel, vai falar sobre os amigos de Daniel, sobre Ananias, Misael e Azarias. E terça-feira, Daniel 1:8, o propósito de Daniel. Daniel colocou um propósito no seu coração de não se contaminar. Na quarta-feira, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel orava 3 vezes ao dia. Na quinta-feira, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Daniel e Ezequiel. Você vai ver essa referência lá. Sexta-feira, Daniel 10:11, que foi o mesmo versículo chave, que Daniel, muito desejado, quer dizer, o homem que manteve uma linha, uma postura exemplar, e isso é que Deus deseja de todo o seu povo, principalmente dos seus ministros. No sábado, Mateus
24:15. Jesus e Daniel. Muito interessante fazer essas comparações e buscar para que a gente, de fato, esteja bem familiarizado com a lição. O texto que foi tomado meditação bíblica introdutória encontra-se no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículos 1 a 8, que nos diz assim: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus com letra minúscula aí, do ídolo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído em toda a sabedoria e sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a razão de que cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha, irmão, que coisa gloriosa, um propósito de um homem de Deus, de um jovem, porém com um compromisso diante de Deus, que estão numa situação totalmente complicada, uma situação caótica, uma situação onde estavam ali como escravos, sendo forçados a fazer coisas. Eram homens inteligentes, esses 4 jovens eram homens inteligentes, da família real, nobres, homens da grande cultura, lá da sua pátria-mãe, agora numa pátria diferente, sendo forçado a tomar posições e atitudes que agradassem ao rei, porém, eles estariam desagradando totalmente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. E aí ele assentou no coração, isso é, colocou um propósito no coração de não se contaminar. Irmãos, que bom que seria se todos nós, como cristãos, tivéssemos assentado em nosso coração o desejo de não se deixar influenciar, de não se contaminar com os manjares do rei. Infelizmente, nos nossos dias, são muitos. Às vezes, o Evangelho
escandalizado por causa do comportamento de muitos que se contaminam com as ofertas do vil metal, que muitos são induzidos e acabam se deixando influenciar e se deixam vencer pelo mal. Que nós nos despertemos, que aprendamos com a vida desse homem de Deus, de Daniel, a fugirmos do mal e a manter-se íntegro e colocar propósito firme nos nossos corações e batalhar para cumprir. A introdução da lição diz assim: a Bíblia chama Daniel de um homem muito amado por Deus, no versículo 11 do capítulo 10 do livro de Daniel. Na lição de hoje, aprenderemos com o personagem ilustre como ser fiel em meio a um contexto pagão e promíscuo semelhante ao reino da Babilônia. Irmãos, talvez nós vivemos um contexto assim, como Daniel lá na Babilônia. O mundo está promíscuo, o mundo é um mundo pagão e violento, um mundo caos. E servir a Deus é um desafio muito grande, mas Deus honra aqueles que o honram. Então, vamos aprendermos com a vida de Daniel o que precisamos melhorar, precisamos tirar de nós e o que precisamos colocar para que o nome de Deus seja glorificado em nós. O primeiro tópico fala sobre um fiel com propósito. É preciso ter propósito, bons propósitos, não é qualquer propósito, bons propósitos. Aqui diz assim: Daniel sabia que estava longe do seu povo e de sua família, num reino totalmente diferente de seus contextos social, cultural e espiritual. Para manter-se firme como um fiel, ele teve que tomar algumas atitudes, conforme veremos a seguir. Então, o homem precisa tomar atitude, a vida é tomada de atitude. Quando Jesus disse assim, para uns dos pastores de uma das igrejas da Ásia, ele disse: "Este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." Se alguém tomar uma atitude, ele está à porta e está batendo. Se houver a atitude de se abrir a porta, ele entra, dá alegria e tem alegria com aquele que toma a atitude. Então, a vida do cristão, principalmente a vida do ministro, do obreiro, é com atitude, tomar atitude e lutar contra si mesmo para poder cumprir os desígnios de Deus. Então, ele fala aqui, o primeiro subtópico, aqui no primeiro tópico, fala sobre coração com propósito. Ó. Qualquer pessoa que pretende manter-se firme na presença de Deus em meio a este mundo corrupto e caído, precisa fazer como Daniel. A Bíblia diz que ele colocou um propósito no coração. Infelizmente, existem crentes que vivem uma vida de qualquer maneira, sem nenhum propósito no coração de agradar a Deus naquilo que fazem. Isso tem, irmão. Muitas pessoas que brigam se não forem chamadas de cristãs, se não forem tratadas como irmão, mas na realidade não tem nenhuma atitude daqueles que pertencem à família de Deus. São totalmente aversos à boa linhagem daqueles que foram chamados pelo beneplácito, pela vontade do Senhor. Então, é preciso que nos despertemos e anunciemos essa palavra e mostremos. O crente fiel precisa de propósito de agradar a Deus e combater o mal. Combater o mal. Claro que não é a gente que vai mudar as pessoas,
mas a gente vai protestar contra o pecado. Não protestar contra a pessoa, mas contra o pecado, contra aquilo que é abominável aos olhos de Deus. É um dever nosso, como cristão, de combatermos. O segundo subtópico fala sobre não se contaminar. O propósito de Daniel era de não se contaminar com as iguarias do rei. Os verdadeiros fiéis da terra não se contaminam com os manjares deste mundo pecaminoso, a fim de agradar aquele em quem breve virá buscar um povo lavado com água limpa. Então, irmãos, é preciso ter propósito, é preciso fugir da contaminação. Eu gosto muito do conselho, e sempre que tenho oportunidade, eu cito no capítulo de número 2 de 2 Timóteo, o versículo 1, o versículo 1 até o 5, mais precisamente, quando Paulo chama a atenção de Timóteo, que estava à frente de um rebanho, que tivesse cuidado na preparação de obreiros, e ele mesmo tivesse o cuidado de não se deixar influenciar pelos aqueles que estavam causando transtorno para a obra, para a causa do Evangelho. Ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele tinha também a responsabilidade de ensinar. Ele disse: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aí, uma coisa que ninguém gosta de passar, que é o versículo número 3 do capítulo 2 aí de 2 Timóteo, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ai, mas ninguém quer sofrer com o outro. Quer viver a vida do oba-oba e não quer sofrer, mas aquele que foi chamado, primeiro ele convidou: fortifica-te na graça. Se não estiver fortificado na graça, não resiste às provas, às tentações e às lutas. Então ele diz, e aí ele diz no versículo número 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas ele diz, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Se alguém quer servir a Deus, se não servir legitimamente, não vai receber o prêmio, viu, irmãos? Então é preciso, como obreiro, a gente tomar posição e buscar ser referencial, buscar que a nossa vida seja uma vida didática para ensinar a outros. Bem, vamos então ao segundo propósito, ao terceiro subtópico, que fala sobre um propósito que ele teve, jejum de um fiel. Jejum de um fiel. Ele diz assim, quantos fiéis na sociedade moderna já não sabem mais o que é ter uma vida de consagração e jejum na presença do Senhor? Alguns já aboliram essa prática tão abençoada para a nossa vida, dizendo que isso é coisa do passado. Rejeitemos, pois, esse ensinamento herege. Isso é heresia, de fato é heresia. Muita gente diz, irmão, Jesus já fez todo o sacrifício por nós, já não precisa sacrificar não. O jejum, irmãos, é para você afligir a sua alma. Mas fazer jejum é para você mesmo, não é para Deus não. Deus permanece na posição dele, ninguém tira Deus, vai desestabelecer Deus, tirar Deus do trono. Nós é que precisamos nos fortalecermos. Então o jejum é para afligirmos nossa alma, porque através da nossa humilhação, através das nossas fraquezas, a nossa alma fica mais sensível, e aí na sensibilidade Deus trabalha. Então, que voltemos à palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos ordenou a termos uma vida consagrada. E muitas pessoas não querem saber desse negócio de consagração. Vemos, nas reuniões, muitas das vezes, os crentes, no final do ano, por exemplo, dias festivos, vamos ter um feriadão, vamos para um retiro espiritual. Para algumas pessoas não é retiro espiritual, retira o espiritual, porque ali tem tudo, tem bola de futebol, bola de futebol de salão, tem bola de vôlei, basquete, todo tipo de jogo, sinuca, tudo mais, e às vezes Bíblia, alguns até esquecem da Bíblia. Então retira o espiritual, né? Mas
não é retiro espiritual. Retiro espiritual é se retirar para fortalecer a alma, para se achegar mais, ter mais momentos com Deus. Aí as pessoas retiram o espiritual e dá o nome de retiro espiritual. É preciso ter, irmãos, bom senso. É preciso, por isso que ele falou, ser sóbrio, ter entendimento, ser perseverante. É isso que Daniel nos passou aqui com a sua vida. Vamos para o segundo tópico, fala sobre um fiel na cova. Olha, irmãos, um fiel, porém na cova. Vamos ver aqui a palavra aqui do nosso pastor Ezequiel, como ele deixou para nós, ilustrando sobre essas coisas e nos trazendo fortalecimento, esclarecimento acerca desse assunto. Diz assim, o fato de Daniel ser um fiel não o incitou, não o isentou de ser jogado na cova dos leões. Porém, foi nesse local de provação que o Senhor lhe deu vitória. Então, o fato de você ser um cristão não quer dizer que você não vai enfrentar adversidade na vida. Até então, a hora da adversidade nos surpreende. Quantas vezes você tem tudo para dar tudo certinho, está indo tudo na mais perfeita hora, daqui um pouco acontece um transtorno e vem uma luta tremenda, mas as lutas e provações não são sinal de reprovação de Deus. Se a gente persevera buscando a vontade de Deus e procurando melhorar, o fato de você ter perdido uma luta não quer dizer que você perdeu a batalha completa. Prossegue, lutando, enfrenta a situação, como no jogo de futebol. Muitas das vezes um time está totalmente derrotado no primeiro tempo, né? O time está perdendo 3-0, aí vai cruzar os braços? Não, vai partir para cima. Uma hora vai partir para cima, que de repente pode empatar ou até virar o jogo. Então parte para cima, irmão. Não desanima, não cruza os braços, porque a nossa vitória está no final da nossa carreira, não é no início nem no meio. Então hoje vai falar aqui sobre um fiel impecável. Olha, impecável, perfeito. Diz assim, os inimigos de Daniel procuravam brecha para tentar acusá-lo. A Bíblia relata pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Quando um fiel vive uma vida consagrada ao Senhor, o inimigo não consegue ocasião contra ele. Então, irmãos, a vigilância, ele aqui está falando da vigilância constante do cristão. Se você ficar pensando que uma pessoa não cristã, uma pessoa que professa um outro credo, ela vai ser sua amiga, não, espiritualmente ela vai estar sempre procurando um jeitinho para poder te dar uma catucada, para poder te desmoralizar, te desonrar. Então você precisa manter sintonia, vigilância. Você vai muitas das vezes, porque o cara é teu amigo, tu vacila perto dele, depois ele usa aquele teu vacilo e te arrebenta. Então, seja prudente, fiel, constantemente, em qualquer que seja a situação. Daniel teve essa performance e lutou, não deixou os inimigos derrotar. Eles forjaram lá uma lei, fizeram de tudo, aproveitando a ausência de Daniel, forjaram uma lei. Daniel que era o chefe deles, hein? É preciso entender isso. Muitas das vezes, na ausência, aquela pessoa que é seu submisso, deveria estar atentando em cuidar de seus projetos, de fazer realizar, ele aproveita a sua ausência para poder te descartar. Então é preciso fazer isso. E é preciso que a gente vigie para a gente não fazer isso também com os outros. Sabe, se você tem uma ordem, se tem alguém que é superior a você, e ele deixou uma ordem, ele estando presente ou não, você tem que cumprir aquela ordem. Não é aproveitar a ausência e fazer o que você bem entende. Isso muitas das vezes acontece muito nos campos de trabalho. A direção, a diretoria estabelece algo, aí quando chega no campo, o sujeito faz o que bem quer, mas aqui sou eu. Não, é você não. Se você é um pastor auxiliar,
você está na direção de uma igreja, pode ser grande, pode ser o que for, mas você tem um presidente e ele estabeleceu regras, principalmente com relação a estatutos, é preciso que se cuide, é preciso que se tenha cuidado com a sua vida, porque você muitas das vezes está jogando água fora da bacia. Então é preciso ter cuidado e manter-se fiel em qualquer que for a situação. Daniel não teve medo dos inimigos. Ele até ficou, de repente, até ficou sabendo que os inimigos tinham estabelecido isso. Não, mas meu compromisso é com Deus, eu vou manter-me fiel com o meu Deus. E Deus o honrou por isso. Primeiro, o segundo subtópico fala sobre um fiel servo continuamente. Fiel servo. O que é servo? Servo é o que serve, é o que está pronto a atentar para o seu Senhor. Então diz, no livro de Daniel lemos, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de o seu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O nosso Deus, o nosso serviço ao Senhor não pode ser exploráticos. Antes, pelo contrário, o crente fiel coloca-se nas mãos do Senhor como instrumento da sua obra continuamente. Então, irmãos, Daniel não falhava, e o rei havia notado isso, que a fidelidade de Daniel não era só por alguns momentos, ele estava sempre disposto a ser fiel, e ele servia a Deus, ele pulava por todos os obstáculos para defender a causa de Deus. Então o próprio rei havia notado isso, e quando houve aquele decreto que o rei também foi enganado pelos adversários de Daniel, ele chamou, ele passou a noite, o rei jejuou por Daniel, se contristou, e foi até Daniel no dia seguinte, mas ele mostrou que ele tinha uma esperança que Deus pudesse fazer alguma coisa para defender Daniel. Embora eu não soubesse nem expressar aqui, nós vemos que é uma palavra de alguém que está no desespero, né? Quando ele diz assim, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Quer dizer, porque também era algo extraordinário, né? Ele sabia que um leão faminto, qualquer gatinho que caísse ali dentro, eles iam destruir, todo iam disputar pelo corpo, qualquer corpo que fosse jogado ali dentro, mas, no entanto, o Deus extremamente grandioso, sublime, criador de tudo, e controlador de tudo, até dos animais. Ele fez os leões jejuar. Foi dia de jejum para os leões. E aí não puderam tocar em Daniel. E o rei glorificou a Deus quando Daniel respondeu. E o feitiço virou contra os feiticeiros. Aqueles que se levantaram contra Daniel, causando transtorno para a vida de Daniel e queriam destruir a vida de Daniel, eles pagaram o preço por terem feito tamanha maldade contra Daniel. A maldade virou contra eles e Daniel ficou ileso. O terceiro tópico fala sobre leão não consegue devorar um fiel. Leão não consegue devorar um fiel. Sabe porque quando o fiel está na mão de Deus, Deus defende o leão. Deus defende do leão. Daniel foi salvo do poder dos leões de forma sobrenatural. As feras não conseguiram tragar esse fiel, porque ele não cheirava carne. Daniel sempre viveu uma vida em espírito e não cumpria a concupiscência da carne. Pedro nos alerta: sede sóbrio e vigiai.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, por causa da fidelidade de Daniel, Deus o guardou. E Deus não deixou que aquele processo todo que se levantado contra ele, aquela traição, se virasse, causasse dano para Daniel, porque Daniel viveu sempre uma vida defendendo a causa de Deus, mesmo em terras estranhas, em terra pagã, imoral. Daniel manteve-se fiel. Vamos ao terceiro tópico, fala sobre um fiel na oração. É bom que entendamos que a gente precisa orar. Quando começa a acontecer as coisas, as lutas começam a vir, logo o inimigo quer tirar de nós o desejo de orar. Orar é conversar com Deus. E aí o inimigo quer tirar de nós aquele desejo de ir a quem de fato pode nos socorrer, pode nos trazer a vitória, pode consertar o que está desconcertado e trazer, edificar o que está em ruína, então restaurar. Né? Então, o inimigo faz de tudo. Por meio da oração, são grandes conquistas que o crente recebe. Ele não pode parar de orar. Quando você começa a parar de orar, e vem o desânimo, para de orar, para de ler a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. E juntos, nessa comunicação, vem a solução dos problemas. O primeiro subtópico fala sobre janela voltada para Jerusalém. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, no quarto, na parte de cima, onde estavam janelas abertas que davam para o lado de Jerusalém. As janelas do quarto de Daniel estavam voltadas para Jerusalém. O verdadeiro fiel, mesmo estando na Babilônia, o seu foco e a sua vida são voltados para as coisas celestiais. Nunca tire o seu olhar da Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para os fiéis. Então, irmãos, não perca o foco, não deixe a política, nós estamos aí no ano político aí, não deixe a política te roubar o seu foco, não deixe o dinheiro roubar o seu foco, principalmente os prazeres da carne te tirar do foco. Mantenha-se fiel em qualquer que seja a situação, seja verdadeiro fiel, buscando a Deus. Quando Daniel orava com a mente voltada, isso aqui é simbolicamente, viu? A janela do quarto ficava em direção à cidade santa, onde para os judeus era uma cidade consagrada, onde o Deus Todo-Poderoso se manifestava. E aí eles tinham sempre um amor, um desejo, um carinho muito grande pela cidade de Jerusalém, onde estava o templo do Deus vivo. E aí, simbolicamente, ela representa a Nova Jerusalém, que vai vir dos céus. A gente tem que focar nisso, saber que a nossa esperança, ela não morre, porque a nossa esperança é o próprio Cristo, e Ele fará acontecer na vida dos fiéis a vitória que Ele mesmo tem preparado para nós. Então, vigiemos, irmão, não deixemos nos influenciar com as ofertas desse mundo, porque se você perder o foco, automaticamente o inimigo vai ganhar brecha. O segundo subtópico fala sobre, aqui no terceiro tópico, fala sobre orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A vida de um fiel precisa ser ligada com o seu Senhor, Somente através da oração
nos comunicamos com Deus e desfrutamos das mais ricas bênçãos da parte dele. Tens tu dedicado um tempo à prática da oração? Tem gente que tem tanta ocupação, corre tanto, até pregadores mesmo que não oram, né? Pregador que não ora, já virou técnico da pregação, já tem a pregação encucada em memória, né? Aí não ora, mas é preciso orar para que o mal seja desfeito e você possa viver uma vida na presença de Deus e permitir que através dessas duas conexões, orar e ação, falar com ação, falar com atitude, orar é falar com Deus. Então, tenhamos o cuidado, não deixemos a vida de oração. Nós vemos os trabalhos de orações ultimamente, tem sido complicado, dificilmente você vê os ministros não têm tempo, mesmo ministros que são aposentados, mesmo ministros que estão livres do trabalho, mas não tem tempo da oração. Antes tinham, ore por mim, quando Deus abrir a porta eu me aposentar, para que eu possa me dedicar mais à oração. Agora está aposentado, está correndo, sabe atrás de quê? De completar a renda. Não é pecado não, mas e abandonar a oração. Depois o cansaço toma conta, aí não tem mais oração, não tem leitura de Bíblia, não tem momento a sós com Deus. Por quê? Por causa do desejo de conquistar, conquista, chega o final de tudo, e aí? Tá lembrado do que Jesus contou? Daquele homem que teve uma produtividade muito grande, e ele, sem saber o que fazer, mas ele bolou um projeto, já sei o que fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e vou juntar toda a minha produtividade, e quando fez que estava com os celeiros abarrotados, ele ainda teve a expressão, alma, tens em depósito bem para muitos dias, agora come, bebe, farta-te. Na parábola Jesus disse, naquele mesmo dia ele ouviu a voz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tem feito para quem serás? Meu. E aí, muitos que estão vivendo assim, simplesmente no desejo de conquista, tem 10 que é 20, tem 20 que é 40, tem 40 que é 80, tem 80 que é 160, e aí vai só correndo, só a misericórdia. E se tivesse esse empenho, esse desejo todo por buscar na obra de Deus, né, seria uma maravilha, mas infelizmente muitos têm o desejo simplesmente de adquirir os bens da terra, quando não é para ele, é para outro. Ele está bem, né? Está bem, eu quero deixar os filhos melhor. Aí, tudo bem, não é pecado isso não, mas é pecado abandonar a obra de Deus para adquirir riqueza. Pensemos nisso. Agora ele fala sobre a eficácia da oração. O texto de Daniel diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Em Daniel capítulo 10, versículo 12. A oração feita por Daniel não ficara no teto da casa, mas não ficava no teto, mas chegava até o céu. Deus está pronto a ouvir e responder às nossas orações. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No entanto, a súplica de um fiel é impedida. Então, irmão, vamos ver. A súplica de um infiel é impedida. Se o sujeito é infiel, Deus não tem compromisso com ele. A súplica de um infiel, é de Provérbio 28, 9. Diz que a súplica de um infiel é impedida. Entendeu? O que é súplica? É um pedido, um clamor. Mas mesmo assim Deus não atende, porque se ele não é fiel, primeiro tem que haver um quebrantamento, tem que haver
Porque Deus conhece o coração do homem, Deus sabe do soberbo, quando vai buscar simplesmente por seus próprios benefícios, mas que não é grato. Então Deus não responde. Então vamos aqui, para terminarmos aqui, diz assim: vamos procurar dedicar tempo a essa arma tão poderosa que o Senhor deixou nas mãos de sua igreja, para vencer as artimanhas de Satanás. Então, irmão, a oração. Vamos nos dedicarmos mais à oração, vamos nos voltar mais à oração. Às vezes trabalho de oração aí, algum tempo, você ia num trabalho de culto doutrina, tinha um período de oração, aí todo mundo orava junto, clamava. Você ia nas vigílias, tinha aquele período de oração, agora só vigília, só cantar. Não tem mais, tirar uma hora de joelhos, meu Deus, esse dirigente é maluco, como vai ficar uma hora de joelho? Deus não é surdo, só misericórdia, as coisas vão acontecendo assim. Então precisamos voltarmos à prática da oração. Vamos à reflexão preto no branco, que é a palavra da nossa irmã Claudete Andrade. Vamos ver o que Deus colocou no coração dela. Diz, Nabucodonosor não conseguiu dominar Daniel e seus amigos, porque eles estavam debaixo do domínio do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor reinava nestes corações. Mateus capítulo 6, versículo 21, onde ela afirmou o seu pensamento. Mas é verdade, irmãos. O Nabucodonosor não conseguiu destruir o propósito do coração de Daniel e seus amigos, porque eles estavam cheios da presença de Deus e permaneceram fiéis e lutaram pela boa causa. E aí, irmãos, coisa maravilhosa é quando o servo de Deus, ele permanece fiel e não se deixa dobrar. Vamos à conclusão, diz assim: Babilônia é representação de um mundo pagão e iníquo. Nossas vidas devem ser como a de Daniel, com propósito para não nos contaminarmos com a comida do príncipe deste século. Que Deus nos conserve sempre fiéis à sua palavra. Então, irmãos, que Deus nos conserve. Busquemos, peçamos ao Senhor graça para que sejamos fiéis à sua palavra e que tenhamos vidas como a de Daniel, assim como referencial, para que possamos colocarmos em prática e que possamos também termos o cuidado de sermos referenciais para a geração futura. Olha, irmãos, obreiros precisam se preocupar muito no preparo de novos obreiros. Precisamos, do jeito que as coisas têm corrido aí, irmãos, as coisas estão difíceis, o pessoal só quer estar de oba-oba, só de cantar, e estamos esquecendo um pouco do nosso compromisso de prepararmos obreiros. Por isso que Paulo se preocupava muito com Timóteo, até ao longe. Timóteo era um obreiro novo, era um pastor novo, e que tinha a responsabilidade de preparar outro. Então, por isso que eu trago sempre esse texto aí de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Né? E aí ele já prossegue falando das vantagens que temos em vivemos uma vida em comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Zé Francisco, eu sou da IEADA, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Áustria. O pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e eu sou da congregação em Carlos Sampaio. Carlos Sampaio, uma congregação pequena, porém cheia da graça de Deus, porque o povo lá, embora não sendo um grande povo em número, é um grande povo em qualidade. Deus nos abençoe e aplique nos nossos corações o desejo de sermos fiéis à palavra de Deus, sempre fiéis. Receba essa palavra e seja mais do que abençoado, para a glória do nome de Jesus.